bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de formação, né? E esse terceiro módulo nós vamos trabalhar o terceiro de negócio, elaboração de projetos, que aí vem uma outra palestrante para trabalhar com vocês. Tá bom? Então é importante nesse primeiro momento entender o que significa o terceiro setor. Tá? Alguém sabe o que é o terceiro setor? O conceito? O que significa essa palavra? Já ouviram falar? Já? Quem já ouviu falar, levante a mão. Olha, tem algumas pessoas que não ouviram falar, né? Não sabem. Então é importante a gente entender esse contexto para depois prosseguir com as características, com as práticas, que é um setor muito importante que nós precisamos falar mais na sociedade. Tá bom? Adianto que é um tema muito complexo, é um tema muito amplo para ser trabalhado em um encontro. Então, a gente vai fazer como a síntese da síntese, porque é muito exigente quanto o tema. Porque falar de terceiro setor é falar de associações, é falar de ONGs. Falar de terceiro setor é falar de um trabalho maravilhoso, de uma contribuição para uma melhoria da sociedade, tá? E visa tudo aquilo que nós já trabalhamos nesse período aqui, desde o primeiro encontro até agora. Nós falamos de pobreza, nós falamos de vulnerabilidade social, nós falamos de marketing, mercado. O terceiro setor ele vai envolver também essas áreas. É por isso que foi interessante a gente fazer todo aquele percurso, fazer todo aquele processo para poder chegar no último módulo, que é o módulo do terceiro setor. Tá bom? E para chegar também nas práticas, é preciso a gente entender esse contexto, este conceito. Tá? Quem está vindo pela primeira vez? Ninguém está vindo? Já vieram? Ok, então todos já se sintam em casa, né? Tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer contribuição é só levantar a mão, tá bom? Então vamos lá. Terceiro setor, conceitos e natureza. Para falarmos de terceiro setor, para entrar no seu conceito, no seu contexto, a gente precisa entender por que existe o terceiro setor. Antes do terceiro setor, o nome já está dizendo, terceiro setor, existe um primeiro setor, existe um segundo setor, para chegar no terceiro setor. E a gente vai entender isso agora. Tá? Eu trouxe um conceito, uma frase da Evelyn Berg, que é uma frase que eu achei muito interessante, onde ela vai falar um pouquinho do impacto do terceiro setor na sociedade. Tá? E aqui eu trouxe uma imagem onde é como se fosse uma síntese, né? Aqui estamos nós, que é toda uma sociedade, e em torno dessa sociedade existem esses setores aqui. O primeiro setor, que é o Estado, são todas aquelas entidades, né, que fazem parte do Estado. Nós vamos entender um pouquinho de cada um, o que significa isso aqui. O segundo setor, que é o mercado, que ele visa o lucro. Nós já vimos um pouquinho anteriormente, né, o que significa mercado, a estrutura, característica, contexto. E vamos chegar ao terceiro setor. Se vocês se derem conta, a gente fez uma passagem, uma viagem durante esse tempo dessa formação por essas áreas aqui. Foi ou não foi? Para chegar no terceiro setor. E essa autora, ela diz assim, olha, sob o impacto de um Estado que vem diminuindo sua ação social, nós sabemos que nós vivemos uma crise global muito grande, em todos os sentidos, em todas as dimensões, né? Então, o impacto do Estado no sentido de trabalho, no sentido de visão de realidade, vem diminuindo a sua ação social, porque a ganância, o egoísmo está falando mais alto, né? E de uma sociedade com necessidades cada vez maiores. Com a crise, a gente vai vendo as transformações globais que vão acontecendo. Eu falo transformações no sentido de necessidades, eu digo inovadoras, porque cada passo, cada vez que vai passando, essas transformações vão trazendo muitas dificuldades. Por exemplo, a dificuldade tecnológica, que muitas famílias, dentro da vulnerabilidade social, não têm acesso
a internet, lembra que nós falamos sobre isso? A juventude, que hoje até a educação exige hoje uma estrutura que a sociedade ela não fornece. As políticas públicas não estão interessadas. Isso faz parte de uma crise também global, mundial, do que nós falamos aqui, uma sociedade com necessidades cada vez maiores em todos os setores. Educação, saúde, moradia, não é verdade? Isso aqui é algo muito concreto dia a dia, que precisamos falar mais. Então, assim, sobre o impacto de um Estado que vem diminuindo sua ação social e de uma sociedade com necessidades cada vez maiores, cresce a consciência nas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. No meio dessa confusão toda, de toda essa crise, graças a Deus, tem pessoas que estão tendo essa consciência que precisa ser feito alguma coisa, que precisa ir ao encontro do irmão. Nós temos o Papa Francisco que nos instiga, né, que está nos estimulando cada vez mais. Nós falamos da economia solidária, antes falamos da economia de Francisco e Clara, que são exemplos concretos dessa insistência do Papa Francisco para uma mudança de mentalidade, para uma abertura de consciência nas pessoas, na juventude, para uma mudança de mundo. De que é necessário posicionar-se proativamente, ou seja, prática, serviço, se colocar à disposição diante dessa necessidade. E a partir disso aqui, dessa proatividade, a gente vai ver o trabalho das ONGs, das associações, e também trabalho de pessoas que se aproveitam disso, né? Vocês sabem que existem muitas associações que são fake. E a gente vai ver isso mais adiante. O cuidado que a gente tem que ter com isso. Quando eu digo para vocês que é um tema muito complexo, que é muito amplo, isso aqui, esse tema aqui, terceiro setor seria para um curso mesmo. Porque teria que dar nas suas particularidades das associações, das ONGs, das entidades, né, não governamentais, para entender um pouquinho. Posicionar-se proativamente no espaço público, se o que se deseja é um desenvolvimento social sustentado. Vamos olhar agora cada setor, né, os 3 setores da sociedade. Quando se fala em primeiro setor, nós falamos de um setor público. Nós estamos falando do Estado e seus órgãos e instituições. Quando se fala de segundo setor, nós estamos falando de um setor privado com fins lucrativos. São as empresas, organizações, mas que têm um fim lucrativo. Tá? E quando eu falo aqui empresas e outras organizações afins, onde tem um objetivo é lucrar. E o terceiro setor, né, que é um setor privado sem fins lucrativos, que são as ONGs, sindicatos, partidos políticos, associações e assim vai. Tá bom? São organizações, são pessoas que se unem para um bem, para uma atividade, mas ele não tem fins lucrativos. O objetivo é o bem comum, é o bem da sociedade, é desenvolver um trabalho onde possa suprir aquela necessidade que a crise global impõe na sociedade. A fome, a miséria, a desigualdade social. Então, as ONGs, essas atividades não governamentais que são privadas, esses grupos, eles percebem uma necessidade, ou seja, local, né, na sua comunidade. Dentro daquela necessidade, eu quero desenvolver um trabalho. Para desenvolver um trabalho, eu não posso fazer sozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me unir com outras pessoas e vamos formar uma associação. Essa associação pode se transformar em uma ONG, tá bom? Sem fins lucrativos, onde ele vai se juntar, adquirir parcerias para realizar um trabalho em prol do bem comum, em prol da sociedade, em prol do irmão. Deu para entender? O que caracteriza cada setor em relação aos seus recursos financeiros? Porque quando se fala por setores, nós estamos falando também de lucratividade. O que caracteriza cada setor em relação aos seus recursos financeiros? Primeiro setor. Quando se fala em primeiro setor, nós estamos falando de um recurso público para fins públicos.
São aquelas organizações públicas que vem um recurso público, como, por exemplo, o recurso do governo federal para um certo projeto dentro de uma prefeitura, por exemplo. É um recurso público para fins públicos, para beneficiar algum projeto na área da educação, na área da saúde. E aqui, meu povo, gira muito, circula muito recurso, muito dinheiro que é mal distribuído, que é mal usado, que não chega na população. Nós falamos no outro encontro do setor da educação, sobretudo, né? Que vem um recurso para a educação utilizado. E aí vem toda uma carência, né? Toda uma crise na educação que a gente já conhece e é preocupante nos tempos atuais. No segundo setor, nós estamos falando de um recurso privado para fins privados. Ele não fala de gratuidade, ele fala de lucro. Ele tem um recurso privado, onde ele adquire aquele recurso, mas ele faz um investimento para uma finalidade de lucratividade. Ele quer ter lucro em cima daquela organização, em cima daquele projeto. E quando se fala de terceiro setor, aí a coisa muda. Ela fala de um recurso privado para fins públicos. O que acontece? Essas parcerias que acontecem, porque uma ONG, a gente sabe que a gente precisa de recurso. Associações precisam de recurso para fazer acontecer, para pagar um profissional, precisa de recurso para um material, dependendo da situação, material didático, material, precisa. Então, ele precisa de recurso. Aí ele faz parcerias, recebe doações, que são esses recursos, muitas das vezes de instituições privadas, que a gente vai ver mais adiante que instituições são essas, mas a finalidade não é lucro. Geralmente as atividades elas são gratuitas. Das ONGs, das associações, dos trabalhos, eles não cobram. Por quê? Eles já estão se colocando a serviço dos mais necessitados. E os mais necessitados não têm uma condição social que lhe permita a fazer esse pagamento para gerar lucro para essa associação. Porque a finalidade dessas ONGs, dessas associações, não é o lucro, mas é o bem comum. É o bem da sociedade. Olha que maravilha. Mas aqui também existe muita gente que se aproveita desse nome aqui. Dessa realidade aqui. Né? E nisso nós temos que estar muito atentos, né? Para aderir a certas organizações. Agora a gente vai entrar diretamente no terceiro setor. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, a gente está vendo aquela parte mais teórica, talvez falando, a gente pode passar despercebido alguma coisa, mas eu reservei aqui alguns vídeos onde a gente, visualizando, às vezes fica mais fácil de entender, né, de internalizar esses conceitos. Segundo Salomão, as organizações do terceiro setor apresentam 5 características descritas abaixo. Quais são essas características? São estruturadas. O que quer dizer? Necessariamente devem possuir uma estrutural, ou seja, uma estrutura interna, formal, com regras e procedimentos próprios. Tem uma estrutura, não é que eu posso dizer que o meu trabalho dentro do terceiro setor eu posso fazer de qualquer jeito. Não é que eu posso reunir 2, 3, 5 pessoas e aí a gente vai começar a fazer um trabalho na comunidade. Não, quando se fala formar uma organização, existe toda uma característica jurídica. Tem que ter um projeto. Nesse projeto tem que estar identificado o objetivo, aquilo que eu quero alcançar, as pessoas que eu quero alcançar, o público. Entende? Então, necessariamente exige uma estrutura interna a este grupo, que tem que ser formalizado com regras e procedimentos próprios. O procedimento da minha organização, desse grupo, ele tem que ser próprio daquela atividade que eu quero desenvolver. Deu para entender? São privadas. Para que uma instituição seja considerada atuante do terceiro setor, esta não poderá ter nenhum tipo de relação com o Estado, embora o mesmo possa destinar parte de seus recursos para essas instituições. Eu não posso ter nenhum tipo de relação de contrato,
ter uma relação com o Estado, mas o Estado ele pode destinar uma parte dos recursos para essas instituições, porque esse recurso destinado ele vem como doação, ele não vem como um pagamento. Porque se vem como pagamento, ele deixa de ser um recurso de doação, ele deixa de ser, ele já vai identificar aquela organização, aquela associação como parte de uma instituição do Estado. Então, se a minha organização ela tem um contrato com o Estado, ela deixa de fazer parte do terceiro setor e ela vai para o primeiro setor, porque ela vai ficar como um setor público, com o recurso público, para o público, para a sociedade. Deu para entender a diferença? Alguém não entendeu? Então, se ele tem um contrato com o Estado, ele está trabalhando para o Estado, se aquela organização, aquela associação, ela tem um contrato com o Estado, ela trabalha para o Estado, para uma prefeitura, e o que vai acontecer? Ela vai deixar de fazer parte deste setor aqui. Porque o recurso que ela está recebendo vai ser um recurso público, para a sociedade. Mas se eu não tenho nenhum tipo de relação contratual, jurídico, legal com o Estado, com uma prefeitura, ela pode sim me destinar os recursos para a minha instituição, mas eu não tenho um vínculo institucional com o Estado. Eu não tenho um vínculo. Então, se eu não tenho um vínculo, aquele recurso, ele é uma doação que eu posso usar para a finalidade da minha organização, da minha associação, sem ter um lucro de volta. Não é que eu vou ter que pagar, que eu vou ter que dar para o Estado, ou que tem um critério de um contrato. Deu para entender? Porque se acontecer isso, ele vai deixar de fazer parte do terceiro setor. Não repartem lucros. No caso de algum lucro ser gerado, nenhum dirigente poderá ser beneficiado com o mesmo, que deverá ser imediatamente repassado aos beneficiários descritos na missão da organização. Por exemplo, um exemplo prático para que vocês possam entender. Por exemplo, na minha comunidade ou na minha paróquia, eu quero fazer um projeto para os jovens em situação de risco. Quero formar uma associação que vai ajudar os jovens para fazer um oratório, né? Para acolher esses jovens em situação de risco que venham para a minha comunidade e ali façam atividade. Nessa organização aqui, eu vou ter que elaborar um projeto. Nesse projeto, eu tenho que ser muito clara, não eu, a minha equipe, a organização em si, a associação, tem que ser muito clara. Nesse projeto, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um objetivo geral, um objetivo específico, o público. Quem são o público? Os jovens em situação de risco. O que eu vou oferecer para esse jovem? Eu vou oferecer atividades de esporte, lazer e cultura. Mas o que eu vou precisar para realizar esporte, lazer e cultura? Eu vou precisar de material de esporte. Rede, raquete, bola. Não é? Nesse projeto, eu vou ter que estar incluído, descrito, tudo que eu vou precisar para que esse projeto aconteça. Então, ele está dizendo aqui, olha, no caso de algum lucro ser gerado, nenhum dirigente poderá ser beneficiado com o mesmo, que deverá ser imediatamente repassado aos beneficiários. Ou seja, se eu faço uma venda, um bingo, ou alguma coisa que possa trazer esse recurso, entendeu? Esse lucro diante de uma atividade, mas essa atividade, esse lucro que eu tenho com um bingo, para que fazer acontecer o meu projeto, não pode beneficiar nenhum dirigente, ou seja, eu e a equipe. Por quê? O dinheiro, esse lucro que eu venho desses trabalhos, é para quem? Para os jovens. Porque ele é o público que eu quero ajudar, que eu quero trabalhar, que eu quero beneficiar. Deu para entender? Então, ele não reparte lucros. A minha organização, a minha associação não reparte lucro entre mim e o meu dirigente, vice-presidente. Não. Esse lucro vai beneficiar o meu público que está no projeto daquela associação, destinado para quem? Para os jovens e adultos em situação de risco. Então, dizendo aqui, poderá ser beneficiado com o mesmo, que deverá ser imediatamente repassado aos beneficiários descritos na missão da organização. Se no meu projeto, com a minha missão, os destinatários são os jovens, então esse recurso, esse lucro que entra dessas atividades que eu realizei,
vai ter que beneficiar não a mim, aos dirigentes, mas aos jovens, que são os destinatários, os beneficiários descritos na missão do meu projeto. Deu para entender? Esses grupos, eles fazem parte do terceiro setor, eles são autônomos. Sua gerência é feita sem que haja interferência externa, ou seja, elas realizam uma autogestão. A equipe que constituiu essa organização, essa associação, ela tem autonomia total. Ela tem uma autogestão diante daquela atividade, daquela organização. Existe um presidente, um vice-presidente, uma coordenação. Então, eles podem... a gestão daquela organização é por conta deles. Eles não são ligados a uma outra entidade. Tá? São voluntárias. Aqui cortou um pouquinho, né? Não sei se eu posso dar um jeitinho aqui. Deixa eu ver aqui. Dá para dar pausa? Um minuto? Pausa. Vamos lá. São voluntárias. Necessitam de pessoas que realizem um trabalho voluntário e não remunerado. No meu grupo, na minha organização, todo o trabalho tem que ser voluntário. Eu não recebo um salário para realizar aquele trabalho, aquela atividade. É voluntário, é de coração, é o meu serviço. Eu coloco à disposição a minha vontade, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu tenho enquanto pessoa em prol do bem comum, em prol dos mais necessitados, em prol do objetivo da minha ONG, da associação no qual eu quero aderir. Tá bom? Porque se eu recebo um salário, eu deixo de fazer parte do terceiro setor. A minha ONG, a minha associação, ela deixa de fazer parte. O que tem que ficar claro na mente, no coração de vocês, é que essas associações, esses grupos, organizações não governamentais, a lucratividade não existe. O objetivo, o foco não é o lucro, é o bem do outro, é o bem da sociedade. É isso que tem que ficar claro, porque se o objetivo é lucrar, é a lucratividade, essa organização ela deixa de fazer parte do terceiro setor. A área de atuação do terceiro setor é justamente aquela onde a responsabilidade social, nós já falamos isso da outra vez, né? E o compromisso de cada um como cidadão falam mais alto. O meu compromisso com o outro, o meu compromisso com a sociedade, a minha responsabilidade social. O que é essa responsabilidade social? É o meu compromisso com aquela necessidade que está diante de mim, aquilo que Deus me pede naquele momento para trabalhar na minha comunidade, na minha paróquia, na sociedade. E são muitos, né? A messe é grande, os operários são poucos, já dizia, né? Porque o terceiro setor é justamente aquela onde a responsabilidade social e o compromisso de cada um como cidadão falam mais alto. Deve falar dentro do meu coração, enquanto cidadão, essa responsabilidade social. Porque existem muitas áreas que nós podemos atuar. Né? A responsabilidade social dentro de um projeto, por exemplo, a Caritas. Olha que trabalho maravilhoso a Caritas faz na nossa sociedade. Atua em muitas dimensões, não é isso, diácono? Não só distribuem em cesta básica. Isso aqui é um projeto maravilhoso. Isso aqui é um projeto de responsabilidade social. Formar para a mudança de consciência. Formar para a mudança de vida. Formar para que tenha conhecimento para poder atuar, para poder trabalhar dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia. E a exigência é grande dentro da nossa sociedade. Nós precisamos de voluntários. A Caritas precisa de voluntários, né, diácono? Precisa de voluntários. Tem muitas organizações, muitas associações que precisam de voluntários. E são muitos por aí. Muito, a gente pode fazer muito pela sociedade. Uma vez uma pessoa dizia assim para mim, assim, professora Graciete, mas a gente não vai mudar o mundo. Você não vai mudar o mundo, mas a partir de você precisa dar o primeiro passo. A mudança começa a partir de você. Pensa, se todo mundo pensar desse jeito, que eu não vou mudar o mundo.
Quantas coisas boas a gente não pode fazer, nos unindo os esforços, unindo forças para o bem da sociedade. Existem muitas atividades por aí, lindas mesmo, de compromisso. Nós temos a Escola Salesiana do Trabalho, o Sr. Jorge conhece, né, Sr. Jorge? Quantas atividades lindas eles fazem com jovens. Os oratórios que tem nas casas salesianas, trabalham de responsabilidade social. Eu acredito que se nós precisamos falar mais dessa palavrinha hoje na sociedade, nas comunidades, nas paróquias. Despertar a consciência para a responsabilidade social. Formar ONGs, formar associações que possam unir esforços, unir forças para o trabalho em prol do outro, em prol do bem comum, em prol da sociedade. Porque as pessoas estão sofrendo, a pobreza está aumentando. Mas sabe por quê? Porque a sociedade ainda não despertou para essa consciência que a força está no povo. A mudança está no povo. Se as pessoas tivessem essa consciência de responsabilidade social e todos se unissem em prol do bem comum, para atividades em prol do outro, pensa quanta coisa boa poderia acontecer dentro, não digo muito longe não, na minha comunidade mesmo. Na minha comunidade mesmo. Então, essas organizações, elas fazem parte do terceiro setor. Compromisso como cidadão, falo mais alto. São atividades de características totalmente públicas, mas que por inoperância do Estado passaram a ser desenvolvidas por terceiros. Inoperância por quê? Essa responsabilidade social aqui, ela deveria ser uma atividade primordial dentro do Estado, porque deveria ser primeiro uma preocupação do Estado. Mas, como o Estado ele não se preocupa com essas necessidades da sociedade em si, porque ele visa o lucro, precisa de terceiros, precisa que nós possamos nos unir, precisa de outras pessoas para realizar para ir ali onde ninguém vai, onde o Estado não olha, onde o Estado não tem uma visão, um olhar de cuidado. São atividades de características totalmente públicas, mas que por inoperância, o Estado não opera, passaram a ser desenvolvidas por terceiros. Nasce, então, o cidadão consciente de sua corresponsabilidade pela sociedade da qual faz parte. Ou seja, aquele cidadão que ele se sensibiliza por aquela necessidade. Desperta, porque se eu estou ali na minha comunidade, eu vejo que a prefeitura, que o Estado não olha pela minha comunidade, e eu vejo que tem uma necessidade, nas paróquias, sobretudo, né, que estão ali inseridas, eu espero que seja assim. Desperta a consciência, a sensibilidade num grupo de pessoas que querem fazer a diferença. Vamos formar um grupo para ajudar aquelas crianças que estão passando necessidade? Como é que a gente pode ajudar essas crianças? Como é que a gente pode ajudar aquele jovem ali que está nas drogas? Deu para entender? Então, desperta no outro. Porque vê a carência e que o Estado não chega, que o Estado não faz nada pelo nosso bairro, pela nossa comunidade. Qual é a atuação do terceiro setor? Então, aqui, observe como funciona a atuação das instituições do terceiro setor. Então, agentes privados, ou seja, são pessoas, né? Sem pertencer a uma organização estatal, a uma organização... agentes privados são as pessoas, indivíduos, que podem até fazer parte de uma organização, fins lucrativos, que determinam o terceiro setor. Eu não tenho que ter esses fins lucrativos aqui. Então, qual é a atuação? Sem o meu trabalho na comunidade, enquanto associação, enquanto organização, ele não tem esses fins lucrativos, para que ele possa atuar no terceiro setor. Ao passo que o terceiro setor vai se consolidando, vai crescendo na mesma proporção à necessidade de se repensar as ações do Estado para com o cidadão, bem como a responsabilidade de cada cidadão por sua sociedade.
O terceiro setor une Estado e sociedade civil na busca por uma melhor condição de vida. Ali onde o Estado não chega, a sociedade civil, que somos cada um de nós enquanto cidadãos, na busca da melhor condição de vida. Porque eu posso não fazer parte também de uma organização estatal, mas eu posso pedir para ele um recurso para realizar um trabalho dentro da minha associação, dentro da minha ONG, que faz parte desse terceiro setor. Mas será que é tudo positivo no terceiro setor? Vamos ver agora se tem algum problema dentro dessa dimensão. O que há de negativo no terceiro setor? Um problema que se tem observado é que as organizações que compõem o terceiro setor ainda não conseguiram perceber a sua importância na dinâmica da sociedade. Porque muitas das vezes aquelas organizações, elas se concentram muito ali só na comunidade, né? Mas não percebem a importância de ampliar esse horizonte, de ampliar aquele trabalho. Elas ainda atuam muito isoladamente. É o meu grupo, é a minha organização, a minha associação. Perdendo a oportunidade de ir bem mais além, caso unissem seus esforços. Vamos fazer parceria? Porque a parceria, ela nos ajuda a chegar mais longe. Vamos tentar não ficar só naquele grupinho, dentro da minha comunidade, da minha paróquia. Então, existe essa possibilidade de parcerias para ampliar esse trabalho. Eu conheço uma associação de mulheres vítimas de violência, né? Que inclusive é coordenada por uma vereadora muito bonita, sabe? Eles iniciaram com um grupo de mulheres, muito bonito mesmo. Eles iniciaram com um grupo de mulheres com uma palestra, começaram a falar um pouquinho sobre a violência doméstica, violência psicológica, enfim. E se reuniram para partilhar. Dessa partilha, começaram a chamar pessoas de fora para dar orientação psicológica. Aí foi crescendo, né? E começaram a surgir mulheres assim o grupo ali, depois partilhando, assim, não pensava que existia um grupo grande de mulheres que sofriam esse tipo de problema. E foram se unindo mulheres. Quando o grupo foi crescendo, foi surgindo essa necessidade de ampliar a atividade para essas mulheres. Aí começaram a fazer cursos de crochê, curso de pintura, porque viram que psicologicamente isso ajudava. E aí começaram a formar esses cursos e viram que precisavam de recurso para manter esses cursos. E foi crescendo, né? E foram buscar parcerias. Aí depois essa vereadora ganhou a eleição, continuou nesse grupo e foi buscar parcerias. E essas parcerias já começaram a fornecer o material didático que essas mães, que essas mulheres precisavam para continuar o curso, como linha, tinta, pincel, entendeu? E aí, esse grupo de pessoas que estavam à frente aí formaram uma associação de mulheres, eu não me lembro o nome, mas é lindíssimo o trabalho delas. E aí cresceu, aí formaram um grupo de dança. Aí se expandiu, porque não ficou só com mulheres com vítimas de violência doméstica, já foram para mulheres idosas, né, para os idosos. E formaram um grupo de dança. Depois formaram um grupo de aeróbica. E foi se ampliando. Hoje é uma associação, na verdade, porque depois eles criaram o documento legalmente. É uma associação. Mas quanto mais cresce, mais exigente fica o trabalho, né? E exige de recurso. Então, sozinha, aquele grupo ali percebeu assim, não dá para continuar. Vamos ampliar. Eles conseguiram uma parceria com uma outra, se uniram, na verdade, com uma outra organização de São Paulo que fazem o mesmo trabalho. Deu para entender? E o que eles fazem? Uma ou duas vezes no ano, esses grupos se encontram. Regional. Olha, bom dia! Que prazer! Que bom, seja bem-vindo. Passa a palavra para o nosso bispo. Bom dia, não quero atrapalhar não, é só para saudar, né? O diácono Nonato me encontrou ali e eu fico feliz de ver toda essa formação que é tão importante para nós, justamente para que a gente torne cada vez mais operacional toda a presença e o trabalho da Caritas, né?
Então eu agradeço muito a presença de vocês. E vão para frente, não vou atrapalhar o trabalho não, que eu estou em outra reunião. Muito obrigada, Dom Alberto. Que lindo. Deixa eu só levar ele na pós-graduação. De Dom Antônio de Assis, que veio aqui dar uma saudação. Tá bom? Eu passo a palavra para ele. Bom dia. Quero cumprimentá-los com muita alegria, com muito respeito, e a todos aqueles que estão também acompanhando esta live. Muito bem, prazer muito grande. Obrigado, professora Graciete, caríssimo diácono Nonato. Que bom. Olha, vocês estão recebendo uma grande bênção, a formação. O que é que eu posso dizer para vocês? Quem não se forma não pode servir. Vamos repetir? Quem não se forma não pode servir. Quem não se forma só vai fazer besteira no serviço. E porque nós acreditamos no bem, precisamos ter clareza. Clareza. Mas não só clareza intelectual. Precisamos também de paixão para poder servir. Isso passa pelo intelecto, passa pela clareza intelectual, passa pela formação do coração. Por que muitas pessoas não servem, mas se servem porque não chegaram a tomar consciência das próprias competências, consciência da própria missão, consciência dos próprios deveres, consciência da importância do seu serviço para a sociedade. Quando nós tomamos consciência da beleza do nosso serviço, a gente serve com mais amor, com mais carinho, paixão, vence dificuldades, não é verdade? Sim ou não? Mas isso passa pela cabeça. Quando Jesus conta a parábola do semeador, saiu o semeador a semear. O semeador jogou semente na beira do caminho, vieram os passarinhos e comeram. Depois o semeador jogou semente no meio do pedregulho, das pedras, brotou, mas tudo secou. O semeador também jogou semente no meio dos espinhos, também lá brotou, mas ficaram sufocadas. Depois também caiu sementes em terras boas. Na explicação dessa parábola, Jesus vai dizer, mas quem são esses terrenos bons? São aqueles que entenderam a palavra, entenderam, assimilaram e a colocaram em prática. Também nós. Se nós não entendemos a beleza do nosso serviço, da nossa missão, a gente vai ficar arrastando-a, não é verdade? Arrasta, trata mal as pessoas, serve de cara feia. E a caridade nada faz de inconveniente. Todos. A caridade nada faz de inconveniente. Deu para entender? Então a caridade, que é amor, nos leva a servir com prazer. A caridade, que é amor, nos leva a servir com paixão. A caridade, que é amor, nos leva a servir com generosidade. Isso é tão importante. E olha, vocês estão tratando um tema muito bonito. Esse tema é lindo, o terceiro setor. Eu trabalhei mais ou menos por uns 10 anos refletindo sobre esse setor. Eu fazia parte aqui em Belém de uma comissão da doutora Rosângela Maiorano, do Liberal, que promovia nos anos 90 aquelas conferências, lembram? Houve a primeira conferência estadual de responsabilidade social, a segunda conferência, a terceira conferência, Eu participava dessa equipe. Dei palestras, fomos a São Paulo participar de eventos. Havia uma mobilização muito grande aqui no estado do Pará sobre essa questão do terceiro setor e responsabilidade social. Infelizmente, caímos numa crise desgraçada. As instituições estão fragmentadas. Deveremos retomar esse tema, aprofundar a importância da responsabilidade social, a importância do terceiro setor. E dentro do terceiro setor, por exemplo, a beleza do voluntariado, a beleza da sensibilidade social. Quanto mais nós nos eximirmos dessa responsabilidade social típica do terceiro setor, mais a sociedade vai ficar fragmentada.
Então, se existe hoje tanta corrupção na esfera governamental, é porque o terceiro setor esteja dormindo, não é verdade? Um terceiro setor forte, robustecido, se torna crítico e propositivo, crítico e educador. E nós precisamos cada vez mais robustecer o terceiro setor para que seja um útero gerador de políticas públicas, tá bom? Mas isso pressupõe consciência de cidadania, responsabilidade, envolvimento, participação. E a Caritas, enquanto instituição, tem essa responsabilidade. Se há uma instituição que deve estar na frente de todas as outras, em termos de terceiro setor, é a Caritas. Por sua história, tem 2000 anos de história. Aliás, a Caritas é eterna, porque Caritas é o amor de Deus que passa por nós. Enquanto mais fé nós tivermos, mais seremos capazes de servir com espírito solidário, promovendo a justiça e a paz. Então, parabéns, boa formação, continue e vamos cada vez mais robustecer essa questão do terceiro setor, o serviço da caridade, a economia solidária, o voluntariado e assim por diante. Parabéns! Só pode fazer o bem quem tem uma boa cabeça, não é verdade? Só pode fazer o bem quem entendeu a própria missão no mundo. Então, parabéns, contem com a gente, com o nosso apoio. Estamos aí para contribuir com a promoção de um mundo melhor. Beleza? Obrigado. Muito obrigada, Dom Antônio, pela sua presença, pela sua contribuição com um tema assim tão significativo nos tempos atuais. E devemos falar mais mesmo sobre esse tema, tá bom? Muito obrigada.
Ok? Então vamos dar continuidade no nosso tema, né? O que há de negativo no terceiro setor? Um problema que se tem observado é que as organizações que compõem o terceiro setor ainda não conseguiram perceber a sua importância na dinâmica da sociedade. Elas ainda atuam muito isoladamente, perdendo a oportunidade de ir bem mais além caso unissem seus esforços. Aquilo que nós conversamos antes, de parcerias, né, de ampliar os horizontes. Essa postura dificulta a construção de uma identidade própria do setor, muito importante para que o mesmo se consolide ainda mais, que é a chegar até aquele de um público mais amplo dentro de uma determinada necessidade, né? Setores cuja identidade é bem definida, tem bem mais credibilidade quando da apresentação de seus projetos à sociedade. Então, eu tenho que ter bem definido o que eu quero com a minha organização, o que eu desejo, qual é o meu objetivo específico, o foco do meu trabalho, do trabalho daquele grupo. Né? Que eu não inicie, por exemplo, um trabalho, mas eu não sei onde eu quero chegar com aquele grupo de jovens. Eu quero permanecer para sempre com aquele grupo de jovens? Um exemplo. Ou eu quero inserir esse grupo de jovens no mercado de trabalho, ou eu quero mudar a vida daquele jovem, eu quero que ele saia daqui com mais consciência solidária, com mais consciência fraterna, consciência de que ele pode mudar de vida. Entendeu? Então, não posso ter essa mentalidade pequena. Eu tenho que pensar alto, pensar longe. Tá bom? Então, vamos adiante. Outro ponto negativo que se pode perceber nesse setor é em relação à sua administração. Geralmente, as empresas do terceiro setor são administradas por amadores, ou seja, pessoas sem experiência exigida pelo setor, principalmente em relação às técnicas modernas que hoje vêm sendo utilizadas pelas empresas privadas. Às vezes é que a gente fala isso no sentido de formação mesmo, né? Nós queremos ajudar, mas muitas das vezes dentro daquele grupo não temos uma formação. E vê a importância da gente sempre avançar também nesse sentido. Né? Então, o que eles estão dizendo aqui é justamente que a relação à administração é que são administradas por amadores, ou seja, são pessoas simples, de coração bom, que querem ir ao encontro da necessidade do povo, da comunidade, mas não tem uma certa competência, digamos, jurídica, legal, ou uma competência, uma formação dentro daquela atividade. Daí a importância de formar, daí a importância do conhecimento. O Dom Antônio falava agora há pouco ali no grupo de pós-graduação, a importância de formar, né, de formar as pessoas para que ela possa colocar a serviço, porque não existe serviço sem conhecimento. Vamos repetir? Não existe serviço sem conhecimento. Eu não escutei bem. Não existe serviço sem conhecimento. E olha que trabalho lindo a Caritas está fazendo com este projeto, favorecendo este momento de formação para que este conhecimento depois seja colocado a serviço da comunidade, da sociedade, da paróquia. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, uma das grandes dificuldades, que eu até nem diria tanto essa palavra negativa, mas a dificuldade dessas organizações é justamente que quem geralmente está administrando são pessoas amadoras, né? Amadoras é que não tem uma determinada habilidade, conhecimento, formação dentro daquela dimensão, dentro daquela área. Então, da importância de formar, de buscar conhecimento, de saber mais legalmente, né, juridicamente, tá bom? Ou seja, pessoas sem experiência exigida pelo setor, principalmente em relação às técnicas modernas que hoje vêm sendo utilizadas pelas empresas privadas. A gestão deficitária dessas empresas as leva a uma má gerência de seus recursos, bem como um inexpressível impacto social frente às expectativas. Por não ter essa habilidade, digamos, de administração, por exemplo, dos recursos que entram, se eu não tenho uma habilidade para administrar bem esse recurso, eu posso botar a perder um pouquinho o objetivo. Eu posso, com aquele recurso, não alcançar o meu objetivo. Né? E isso vai criar um impacto social. Né? Daí a importância da formação, de ter uma habilidade, né? Não é que ninguém pode, mas vamos pensar que precisa ter uma formação
sobre aquela determinada estrutura, aquela determinada atividade que eu quero desenvolver. Como? Fale aqui, seu Jorge, vem aqui. A gente está falando sobre a questão, por exemplo, de técnicas que precisam ser usadas para as pessoas que trabalham na área do terceiro setor. Ela tem, por exemplo, algumas habilidades importantes para que possa ser aprovadas pelos setores, por exemplo, públicos. ONGs que são filantrópicas, elas têm a tendência de ter recursos através de projetos. Então, esses projetos, por exemplo, são feitos por pessoas que são profissionais. Então, ela está falando o quê? Que tem pessoas, por exemplo, que têm que estar o quê? Habilitadas a fazer projetos. Porque certos projetos feitos que não têm um profissionalismo e uma forma que possa ser uma técnica aprovada por setores, por exemplo, do setor público ou até outros setores que possam ser ajudados por esse projeto, e aí significa o quê? Que são reprovados. Então, é uma dificuldade para a ONG, para o terceiro setor, porque precisa desse recurso para se manter, porque ela vive de quê? De projetos, né? E esses projetos é que mantém que todo o funcionamento da estrutura geral da ONG. Então, é necessário que você busque conhecimento, como ela falou, formações, para que você possa trabalhar dentro desse setor. Não precisa ser um setor, na verdade, uma ONG grande, mas, por exemplo, o Caritas pode ser uma delas. Fazer um projeto de uma forma que possa ser aprovado para que destinar para os beneficiários. Isso é interessante. Muito bem, seu Jorge, é isso mesmo. É isso mesmo. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho uma pequena organização, uma pequena ONG na minha comunidade. Eu preciso de recurso porque eu quero fazer um recurso para trabalhar em um determinado setor. E eu quero pedir essa ajuda para uma organização internacional. Mas aquela organização internacional, ela pede um projeto. E esse projeto existe um critério. Se quem está trabalhando nessa organização, ela não souber como elaborar um projeto para enviar, esse projeto vai de qualquer jeito, ele vai ser reprovado. É ou não é? Né, coordenadora? Porque tem exigências contáveis, porque você tem que falar também do recurso que você vai utilizar, para quantas pessoas você vai utilizar, o que você vai precisar, o método que você vai precisar, os profissionais que vocês vão atuar, aonde, porque depois que esse projeto ele for realizado, concretizado, você vai ter que prestar conta disso. E na prestação de conta existem outros critérios que vão depender daquele projeto. Deu para entender a dinâmica? Então, da importância, é por isso que estão falando dessa fragilidade do terceiro setor, porque exige um pouco de habilidade, de conhecimento para isso. Tá bom? Então, é importante. E mesmo na própria organização, na própria associação, é bom que quem está na parte administrativa possa favorecer essas formações para quem está ali atuando diretamente na associação, na organização, nas ONGs, entendeu? Para que se formem as pessoas que tenham essa habilidade. Porque os projetos, eles têm critérios dependentes da associação externa que vai fornecer esse recurso. Por exemplo, eu vou pedir um recurso para a minha ONG e eu tenho que enviar um projeto para o Estado, para o Estado mesmo. Existem exigências, existem critérios para esse projeto ser elaborado. Eu acho que seria interessante, até a faculdade poderia promover um curso de elaboração de projetos para a Caritas. Isso seria fantástico, né? Vocês querem um curso assim? Posso preparar um curso aqui na faculdade? É outro coordenadora, viu? Uma outra proposta concreta que nós vamos trabalhar em parceria com a Caritas. Porque é interessante, porque não é simples, gente. Olha, ao contrário, é simples sim, mas é que exige um processo de conhecimento, de habilidades que vocês precisam conhecer. Tá bom? Então, uma outra proposta é justamente um curso de elaboração de projetos. Por quê? Existem vários tipos de projetos. E cada projeto tem o seu determinado critério, tem um modo de fazer, tem uma estrutura diferente. Entendeu? Então, isso é fantástico.
Por isso que quando ele fala aqui que é um setor negativo, é um ponto negativo, é porque justamente acontece isso nos pequenos grupos, nas pequenas ONGs. Não tem essa habilidade. Aí faz um projeto de qualquer jeito e manda para uma outra organização, uma outra associação, chega lá e é reprovado. E essa ONG que está aqui, que precisa tanto desse recurso, que todo mundo sabe que precisa. Mas lá eles não sabem, porque eles não estão aqui para conhecer. Eles não sabem o teu contexto. Então, nesse projeto, você tem que demonstrar tudo que a tua realidade exige. Por que esse projeto? Por que eu preciso desse recurso? Então, são detalhes que precisam. E precisa ter habilidade para isso. Tá? Então, deu para entender um pouco o que é por que é negativo nesse sentido? Porque são pessoas simples, né, que vêm, que têm um coração bom, que quer ajudar, quer colocar a serviço, mas precisa também de formação para se colocar a serviço. Porque não existe serviço sem conhecimento. Beleza, deu para entender? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar uma contribuição? É isso, né, coordenadora? Concorda? É isso, então é por aí. Deu para entender, né? É importante que vocês entendam isso, tá? E prometo também que a Faculdade Católica de Belém vai pensar num curso de elaboração de projetos bem legal para nós, tá bom? Vamos adiante. Eu gostei muito desse autor, desses dois autores, né? O André Fischer e a Rosa Fischer. Eles dizem assim, ó: os principais dilemas dessas organizações é a afirmação de sua identidade, sua perenidade, sua falta de estrutura ao lidar com os processos administrativos. Gente, não é fácil lidar com processos administrativos. Exige muito de nós. A concorrência por fundos, isso aqui, gente. Sabe por quê? Como eu falei antes para vocês, existem muitas associações no Brasil, muitas ONGs. Existem pessoas de bem que formam as ONGs realmente para ajudar a sociedade, mas existem milhares que fazem parte de uma máfia. Pessoas que querem só, que fogem do objetivo do terceiro setor, que não é o lucro. Mas eles fazem, existem fantasmas, né? ONGs fantasmas. Agora, com a tecnologia que está avançando, é cada vez pior. Geralmente, se vocês fazem uma pesquisa no Google, ou que vocês entram que alguém que quer ajudar a fazer uma doação, existem milhares de associações de ONGs que pedem dinheiro para um determinado... Aí coloca lá, e quando depois vão fazer uma investigação, depois da Polícia Civil, e você pode ver lá, milhares que eram ONGs fantasmas, que recebiam essas doações, mas não eram destinadas realmente para um projeto concreto. Então, nesse sentido, nós temos que estar bem atentos. Quem vai fazer essas doações, né? Fazer uma pesquisa antes se realmente existe, porque existe muita fraude nesse sentido. Entendeu? Mas existem milhões também de ONGs e associações que realmente estão à disposição. De apadrinhamento à distância. Né? Apadrinhamento, são muitas associações, acho que uma das maiores é a adoção à distância, né? Que existe, que você pode doar, é online. Então, diz assim: a afirmação da sua identidade, sua perenidade, sua falta de estrutura ao lidar com os processos administrativos. A concorrência por fundos, porque não é fácil, gente, receber, porque existe, além dos critérios, são muitas associações que pedem recursos, que precisam de recursos. E a adaptação às demandas que estão constantemente em mudança. A gente está constantemente em transformações, e essas transformações, elas trazem consigo algumas exigências que vão se renovando com o tempo de acordo com as necessidades. O terceiro setor é composto por instituições particulares e sem fins lucrativos que, com a impossibilidade do Estado de dar conta de todas as suas responsabilidades, auxiliam o mesmo na minimização ou ainda na solução de algumas questões de cunho totalmente social. Nós vimos um pouco disso quando falávamos da outra vez da economia solidária. Né, que o Estado não dá conta de todas essas necessidades, que não dá conta, muitas vezes fecha os olhos, né, e existem essas pessoas que vão ao encontro da necessidade do povo. Apesar de serem particulares por natureza, essas instituições realizam um trabalho cujo objetivo principal é sempre de característica pública. Mais adiante a gente vai ver também
As instituições privadas que, por realizarem um trabalho de responsabilidade social, ou seja, por ajudar também as ONGs e associações, elas, a gente falou isso quando falando da economia solidária, que recebem um desconto, né, como é que se diz, meu Deus, nos impostos. Não é de graça, por exemplo, os bancos. O Banco Itaú tem vários projetos sociais, mas não pensa porque o banco é bonzinho lá que está pensando. Não, tem um lucro dele em cima disso. Entendeu? Instituições, empresas grandes, privadas, elas, isenção de taxa, porque o governo dá uma isenção para quem faz esse trabalho de serviço à sociedade de responsabilidade social. Então, existem muitas empregraneiros, né? Tem quase não, eu acredito que todas as empresas elas têm que ter pelo menos um projeto que ele ajuda, dá recursos, ajuda de uma forma, ou tem um projeto próprio, porque, em base nisso, ele tem também um retorno do Estado, do governo, né? Redução de impostos e a isenção de taxas também em vários setores. Então, não é de graça que fazem isso. De uma certa forma, é um lucro em si. É um lucro. Vejamos a seguir alguns exemplos de instituições que compõem o terceiro setor. Aqui nós vamos falar de cada uma. Gente, é um tema muito amplo. Daria para a gente falar em um curso de cada uma, porque cada elemento desse exige muitos critérios, elementos, características, estruturas que precisam ser estudadas, tá? Eu vou falar brevemente de cada uma e depois a gente vai ver alguns vídeos para a gente entender isso na prática. Tá bom? E depois no YouTube também, na internet, vocês encontram muita coisa sobre o terceiro setor. É importante despertar já o olhar, a consciência, o cuidado com essa área, que muitas das vezes passa despercebido. A gente quase não fala sobre o terceiro setor. Quase se fala muito pouco sobre o terceiro setor. Tem muita gente que não sabe o que é o terceiro setor. Né? Ou quando se fala de ONGs e se fala de associações, geralmente se pensa que em pessoas que querem ganhar em cima, mas não se pensa que existem pessoas que para ajudar o outro, ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. Tá? Então vamos entender o que significa cada uma dessas dimensões, desses setores que fazem parte do terceiro setor, na verdade. Tá bom? As fundações. O que é uma fundação? O que ela representa? As fundações representam as instituições que financiam o terceiro setor, através de suas doações para entidades beneficentes. Então, as fundações representam as instituições que financiam o terceiro setor através das suas doações para as entidades beneficentes. Por exemplo, Fundação Marcelo Cândia, aqui em Marituba. É uma fundação, Marcelo Cândia é uma fundação onde a sede é na Itália. É uma fundação que é uma instituição que financia o terceiro setor através das doações a entidades beneficentes. A Fundação Marcelo Cândia, ela trabalha, envia doações para as entidades beneficentes dos pobres servos da Divina Providência. Os pobres servos da Divina Providência, eles têm muitas atividades sociais. Uma delas com crianças, creche, que agora é conveniada com a prefeitura. Tem o trabalho com jansenianos. O Marcelo Cândia foi aquele que também trabalhou diretamente quando vivo, né? Então, depois fizeram uma fundação, criaram uma fundação. E essa fundação, ela trabalha para pegar recursos, para enviar esses recursos para entidades beneficentes. A Fundação Marcelo Cândia, ela não ajuda só os pobres servos da Divina Providência, mas várias outras instituições, entidades beneficentes. Essas fundações aqui, para elas destinarem essas doações para essas entidades beneficentes, elas vão pedir o quê? Um projeto. Entendeu? Porque em base àquele projeto, eles vão mandar o recurso necessário para a realização daquele projeto. Então, tudo circula em torno de projeto. Veja a importância de saber elaborar um bom projeto. Porque a fundação, ela faz parte do terceiro setor, ela representa uma instituição que financia o terceiro setor. Ela é destinada, o objetivo dela é para isso.
tá? Fundação Rômulo Maiorana, ela também destina doações para entidades beneficentes, tá? As fundações podem também ser mistas, ou seja, elas podem, além de fazer doações, realizar seus projetos sociais, caso possuam estrutura para isso. Então, elas não só podem financiar, como elas podem também realizar os seus projetos. Existem projetos também, Marcelo Cândido, que é próprio da estrutura, que existe um projeto diretamente com jansenianos. Entendeu? Vamos adiante. As entidades beneficentes. O que são essas entidades beneficentes? Elas representam mais de 90%, gente, é muito. Mais de 90% das instituições que formam o terceiro setor. E são as entidades que, de fato, realizam pessoalmente o trabalho social. Entidades beneficentes. Eu amo essa imagem aqui, porque eu acho que ela representa bem, sabe, o terceiro setor. Porque ela fala de um mundo que precisa de transformação, que precisa de ajuda. E aqui são muitas mãos, olha. São muitas pessoas. É um conjunto que trabalha em prol de um mundo melhor. Para ajudar esse mundo melhor com todas as suas necessidades e as suas carências. Então, eu gosto de representar muito, né, o que nós estamos falando aqui. Elas, as entidades beneficentes, né, atuam nos mais variados campos, no cuidado com as crianças abandonadas, preservação ambiental, cuidado com os idosos, animais abandonados, prevenção de doenças, doação de órgãos, violência contra a mulher, exploração sexual, dentre outros. Então, tudo aquilo que tem essas atividades, desse trabalho aqui, diretamente com aquela necessidade, ela se identifica como uma entidade beneficente que faz parte do terceiro setor. Deu para entender? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contribuir com uma palavra? Dá para ir adiante? Tá. Vamos lá, então. As entidades beneficentes podem estar atuando na sociedade em forma de escola, creche, associação ou clube. Porém, seu objetivo final deve ser sempre o trabalho em prol de qualquer membro da sociedade. Tudo aquilo que eu faço dentro de uma escola que tem um cunho beneficente, creche, ele está atuando em prol do outro, em prol de qualquer membro da sociedade, em prol daquele grupo que necessita, daquele grupo que está passando por uma necessidade, né, faz parte do terceiro setor. Tem alguém que quer entrar? Oi, bom dia, seja bem-vinda, Vilma. A Vilma entende bem sobre o terceiro setor, né, Vilma? Pode dar uma boa contribuição para nós aqui hoje. Seja bem-vinda, viu, Vilma? Por exemplo, um clube esportivo que beneficia somente aos seus sócios e dependentes não pode ser considerado uma entidade beneficente. Tudo aquilo da minha organização, na minha associação, se eu beneficio somente o meu grupo, ele deixa de fazer parte de uma entidade beneficente. Ele deixa de fazer parte do terceiro setor. Entendeu? Porque ele tem que se ampliar, ele tem que ajudar a sociedade. Ele tem que se abrir para os outros. Não pode ficar só fechado no meu grupo, beneficiar só aquele grupo. Entendeu? Por exemplo, eu tenho a minha comunidade e eu vou formar uma atividade com os catequistas. Mas tudo aquilo que eu recolher, tudo aquilo que eu conseguir, vai ser destinado ou distribuído só para os catequistas. Vai ajudar só os catequistas. Ele vai... E eu tenho a intenção de transformar ele em uma entidade beneficente. Eu saio por aí dizendo que ele é uma entidade beneficente. Ele está falando a verdade ou não? Esse grupo vai ser uma entidade beneficente? Não. Porque o recurso que eu adquiri, porque o trabalho que foi realizado em prol
que seria da sociedade, eu estou beneficiando quem? O grupo de catequistas. Mas esse não é o objetivo do terceiro setor, para fazer parte do terceiro setor. Então, ele não vai ser uma entidade beneficente. Se ele não é uma entidade beneficente, ele não faz parte do terceiro setor. Deu para entender? Não pode ser considerado uma entidade beneficente, pois está restringindo a sua atuação àqueles associados. Porém, quando esse mesmo clube abre suas portas para realizar atividades para a sociedade como um todo, ele está realizando um trabalho característico de uma entidade beneficente. Deu para entender? Eu tenho esse grupo de clube de futebol, mas eu abro para as crianças do meu bairro, digamos que não tem como pagar, digamos, as aulas de futebol. Então, eu faço gratuito isso para as crianças, porque eu quero ajudar, porque o futebol é uma atividade que vai despertar na criança a competitividade de forma positiva, vai ajudar a criança a se relacionar com o outro. Aí eu vou elaborar um projeto onde aquele clube ele vai abrir o jogo lá, o time, para crianças da comunidade. Aí ele vai deixar de ser... Ele vai começar a fazer parte de uma entidade beneficente, porque ele está beneficiando outras pessoas da sociedade que precisam. Aí ele entra para o grupo de terceiro setor. Deu para entender? Então, antes, por exemplo, o grupo esportivo beneficia somente seus sócios e dependente não pode ser considerado uma entidade beneficente. Tuna, o Remo, Paysandu, esses clubes que tem, né, se eles abrem, beneficia somente os seus sócios. Quem é sócio do clube do Remo pode jogar no clube do Remo. Quem é sócio do Paysandu pode jogar só no clube do Paysandu, mas ele não abre. É só um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que é assim. Eu não sei como é que funciona nesses clubes. É só para que vocês entendam a dinâmica. Mas se ele abre, por exemplo, que podem participar do clube, não somente os sócios, mas ele abre, por exemplo, para outras pessoas da comunidade, aí ele já passa a ser uma entidade beneficente. Entidades sem fins lucrativos representam as entidades criadas para minimizar algum tipo de problema social em uma determinada sociedade. Então, entidades sem fins lucrativos representam as entidades criadas para minimizar algum tipo de problema social em uma determinada sociedade. É aquele exemplo, por exemplo, de jovens em situação de risco. Tirar essa juventude da rua, do mundo das drogas. Né? Então, sem fins lucrativos. Eu não quero lucrar, tem forma de dinheiro, de lucro, mas eu quero ajudar a juventude a sair do mundo das drogas. Oh, meu Deus. Essas entidades devem existir exclusivamente, grave esta palavra, exclusivamente para essa causa e toda e qualquer renda que possa ser obtida através da mesma, oriunda de feiras, brechós ou campanhas, deverá ser revestida a ela em sua totalidade. Por exemplo, eu tenho um projetinho voltando para o nosso exemplo. Eu quero tirar os jovens da rua, jovens em situação de vulnerabilidade social. Eu quero ajudar aqueles jovens a sair das drogas. Vou realizar um projetinho. Eu preciso de recurso, não tenho recurso. O que nós vamos fazer com a minha equipe? Vamos fazer um brechó, vamos recolher roupas usadas, vamos fazer uma pichincha para arrecadar dinheiro? Vamos. Vamos fazer uma feira de artesanato? Todo o lucro que vem ali eu vou destinar para esse projeto com a juventude? Vamos. Se a renda dessas atividades ela for revestida na sua totalidade para aquele projeto, ela vai ser uma entidade sem fins lucrativos, ela vai fazer parte do terceiro setor. Deu para entender? Então, tudo aquilo que eu fizer, ela tem que ser revestida na sua totalidade para aquele projeto. Ele não pode ser destinado para outros fins. Oi? Quer falar alguma coisa? Pode vir, tá? Fiquem à vontade. Caso a entidade venha obtendo algum tipo de benefício com o trabalho desempenhado pela mesma,
esta imediatamente deixará de ser considerada sem fins lucrativos. Deu para entender? É muito simples, né? Tudo aquilo que eu fizer para arrecadar recursos, para ter recursos para o meu projeto, ele tem que ser destinado ou revestido para aquele projeto. Eu não posso ter outros fins. Um fim lucrativo. Eu não posso ter ali uma conta onde aquela conta ali, quando eu precisar, eu vou lá. Não. Senão eu vou estar saindo do meu objetivo, ele vai deixar de fazer parte do terceiro setor, porque ele vai deixar de ser uma entidade sem fins lucrativos. Tá? Isso. Organizações não governamentais. Aqui a gente vai falar um pouquinho das ONGs. Toda e qualquer ONG, ou seja, organização não governamental. Vocês sabiam o significado dessa sigla antes? ONG. Tá? Caracteriza-se por ser uma entidade de natureza particular, independente do governo. Eu não dependo do governo, eu não tenho nenhum contrato com o governo, e sem fins lucrativos, que é o que nós falamos agora há pouco. A formação de uma ONG se dá geralmente pela reunião de algumas pessoas dispostas a lutar por um objetivo em comum. Eu quero ajudar as crianças necessitadas que estão passando... Não, mulheres que estão sendo violentadas. Né? Vamos ajudar, vamos criar um projetinho? Poxa, sozinho eu não vou conseguir, eu quero fazer algo melhor para aquela, então sozinho eu não vou conseguir. Vou chamar algumas amigas ali para se unir comigo. Aí eu reúno Carla, Maria, Joana, Paula. Vamos nos reunir para fazer um trabalho destinado para essas mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem abuso. Vamos. Aí eu me reúno com essas minhas amigas, com essas pessoas, já pode ser amiga ou não, ou da minha comunidade, né? Independente do governo, eu não tenho nenhum contrato, não tenho nenhum fim lucrativo com isso. A formação de uma ONG se dá geralmente pela união de algumas pessoas dispostas a lutar por um objetivo comum. Esse grupo de pessoas, de mulheres, que eu e as minhas colegas, a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ajudar as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, ela pode depois ser formalizada como uma ONG. Porque eu não tenho um fim, o meu foco é ajudar as mulheres que sofrem violência. A formação de uma ONG é importante para legalizar a atuação desse tipo de organização. Vamos ver a definição no dicionário. Eu peguei aqui o Aurélio, que eu acho que é o mais completo, né? Não sei se tem um outro, mas até agora eu não conheci. Eu acho que o melhor é o Aurélio, né, como dicionário. Fale aqui, Dom. Vem aqui. Com certeza. Porque o que a gente viu? O que é o terceiro setor antes? Ele não é essa união, onde ela chega onde o governo não vai, onde o governo não ajuda, onde ele não chega com a sua visão. Então, de uma certa forma, a ONG, ela supre aquela necessidade, ela vai ao encontro daquela necessidade que o governo não consegue, ou não vai mesmo, porque fecha os olhos para aquela realidade, que na maioria das vezes é assim. E a ONG, ela pode receber um recurso. Só que o fim não é lucrativo. O recurso é para os projetos. Porque as necessidades são tantas. O governo a gente sabe que não chega. E a gente fala, eu repito a mesma coisa que eu falo em todas as palestras, que eu falo que a gente já conversou sobre isso, né? A gente olha na nossa comunidade, só na nossa comunidade. Mas se a gente for além, gente, tem povo que às vezes a gente não faz nem ideia, ribeirinhos, os interiores, aqueles, não precisa ir longe não, que precisam dessa ajuda, que precisam dessa consciência de responsabilidade social, que precisa de um trabalho essas ONGs que vão até lá, naquele lugar onde ninguém vai, onde o governo fecha os olhos, onde o governo não convém, talvez, né? Não vai até lá com esses projetos. Então, é um auxílio, sim. É um auxílio, sim, com certeza. Então, organização não governamental não
integra o Estado, nem está diretamente ligada ao governo, diretamente, mas ele pode se unir diretamente porque não tem um vínculo institucional, não tem um vínculo de contrato. Suas atividades de natureza não empresarial, não é uma empresa, estão voltadas para a esfera pública, especialmente a prestação de serviços considerados relevantes para o desenvolvimento social. Empresas com responsabilidade social. Aí a gente vai falar do que a gente falou da outras vezes, né? Aquelas empresas que trabalham, mas que têm um retorno de uma certa forma, né? E o objetivo deles ajudar, o objetivo deles é realmente lucrar no sentido que eles não vão pagar impostos em base à quantidade de trabalhos sociais que eles desenvolvem. A maioria das empresas, principalmente as de médio e grande porte, está indo além das responsabilidades com sua atividade principal e atuando diretamente na sociedade. Essas empresas, por se sentirem socialmente responsáveis pelo meio onde atuam, passam a interagir com o mesmo, sobretudo em relação aos problemas sociais existentes. O trabalho dessas empresas, enquanto responsáveis socialmente, é o de encontrar e implementar mecanismos eficazes para o desenvolvimento da sociedade. A gente procura um projeto, por exemplo, projetos com o meio ambiente. Por exemplo, a Estácio tem vários projetos também na parte social, porque precisa desse percentual também de responsabilidade social, também porque diminui os impostos, os encargos também, se ele financia alguns projetos sociais. É interesse observar que a própria sociedade já exige das empresas essa postura socialmente responsável. A própria sociedade não tinha necessidade de ter essas organizações até lá, porque é visível a necessidade estrutural, a necessidade de vulnerabilidade social, está aí. Né? Então, essa visão deveria partir naturalmente de uma sensibilidade, de uma consciência com o outro, com a necessidade, né, que está aí, né, na sociedade. Os consumidores hoje preferem comprar de empresas que estejam ligadas a algum movimento social. Eles alegam que dessa forma estão ajudando indiretamente e se tornando corresponsáveis socialmente. Gente, está desformatando, não sei porquê, acho que esse computador... né? É interessante observar que a própria sociedade já exige das empresas essa postura socialmente responsável. Os consumidores hoje preferem comprar de empresas que estejam ligadas a alguns movimentos sociais. Eles alegam que, dessa forma, estão ajudando indiretamente e se tornando corresponsáveis socialmente juntamente com a empresa. Empresas juniores sociais, o que é isso? Vamos entender um pouquinho, né? De acordo com a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, pode ser definida como sendo uma empresa de consultoria gerenciada por estudantes universitários que realizam projetos e prestam serviços em suas próprias áreas de graduação, principalmente para micro e pequenas empresas. Pela finalidade da empresa júnior ser educacional, por ser uma associação civil sem fins econômicos e ainda pela estrutura de baixos custos fixos, os preços praticados são consideravelmente abaixo do preço de mercado. Isso aqui são estudantes de universitários, né, que eles prestam serviço na sua área de graduação. Por exemplo, o curso de Direito, né, que são as práticas. Né? Por exemplo, o curso as universidades, as faculdades, agora, se Deus quiser, no próximo ano, a faculdade vai abrir um curso de Direito. Tem que ter um setor onde eles vão praticar, né? Então, ali, por exemplo, eles vão desenvolver essas atividades. Ali, com certeza, pode ser considerada como uma empresa júnior social. São esses estudantes universitários que desenvolvem uma certa atividade.
né? Então, por ser no âmbito da educação e por ser estudantes e por ter uma estrutura de baixos custos fixos, os preços praticados são consideravelmente abaixo do preço de mercado. A existência de instituições como as empresas juniores sociais são importantes por levarem aos alunos a se reconhecerem como cidadãos conscientes e responsáveis pela sociedade em que atua. Aqui a gente vai falar de uma forma concreta para vocês entenderem, né, como funciona. Uma experiência desse tipo, ainda quando estudante, certamente formará profissionais mais atuantes. Por exemplo, a Faculdade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, através da empresa Júnior do curso de Economia, possui um projeto na favela da Rocinha, cujo objetivo é capacitar empreendedores daquela comunidade. Um projeto como esse é capaz, ao mesmo tempo, de gerar emprego e renda para a comunidade, auxiliando, assim, o desenvolvimento da mesma. Além dele desenvolver as suas habilidades dentro do seu curso, né, que ele está se preparando, que é a economia, ele está ajudando a sociedade. É um projeto dentro da universidade. Por exemplo, a Faculdade Católica ela tem a parceria com a Escola Salesiana aqui do Aurá, onde ali nós vamos desenvolver trabalhos com a juventude, com jovens e adolescentes. Vai fornecer palestras, vai fornecer o oratório, vai elaborar toda uma atividade dentro daquela escola, uma atividade extracurricular. Então, vamos levar os nossos estudantes do curso de Filosofia e Teologia para essas palestras, de acordo com a necessidade da comunidade. Então, pode ser considerada uma empresa também júnior social, onde esses estudantes vão, além de aprimorarem o seu conhecimento, vão desenvolver um trabalho em prol da sociedade. Um projeto desse tipo, assim como os demais existentes no Brasil, são capazes de agregar conhecimento para os alunos que compõem as empresas juniores, pois os alunos fazem uma extensão do conhecimento. Ou seja, eu saio dos muros da universidade, eu saio dos muros da faculdade. Eu vou mais além do que a sala de aula. Pois os alunos fazem uma extensão do conhecimento aprendido na instituição, levando-o para muitas pessoas impossibilitadas de estarem em uma faculdade. A gente pode até pensar, por exemplo, seminários a partir do curso, onde eles possam atuar na prática, né? Do que eles estão colocar na prática aquilo que eles estão estudando dentro da faculdade, da universidade. Fontes e recursos do terceiro setor. Antes da gente ir, para a gente acordar um pouquinho, né? Vamos ver um vídeo, depois a gente vai dar continuidade nas fontes de recursos, tá bom? Esse vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo que vai ser uma síntese, tá certo? Do que nós vimos até agora, ou seja, conceito, o que significa, características, os elementos, tá bom? Então vamos ver esse vídeo e depois a gente vai dar continuidade, porque isso aqui já é um outro elemento dentro da estrutura. É comum separar os atores da economia em 4 setores diferentes. O primeiro setor são os órgãos e entidades da administração pública. Eles atuam e influenciam a economia com o principal objetivo de garantir os interesses da coletividade. O segundo setor é o mercado. São os empresários e as sociedades empresárias que atuam na economia com o objetivo de gerar lucro. Já o quarto setor é a economia informal. São os particulares que atuam no mercado, mas não estão registrados formalmente. E o terceiro setor são as organizações paraestatais. Ou seja, são entidades não governamentais, sem fins lucrativos, privadas, que atuam por iniciativa própria, prestando atividades de interesse público. Elas recebem a nomenclatura de paraestatais, porque apesar de não fazerem parte da administração pública, atuam ao lado dos órgãos e das entidades estatais, prestando serviços públicos, ou seja, colaborando com o Estado. Por isso, também são chamadas de entes de colaboração. Podemos citar como exemplos de entidades que atuam no terceiro setor: os serviços sociais autônomos, como SESI, SENAI e SENAC, as organizações sociais, como ocorre com a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que atua na área de educação e celebra com o poder público um contrato de gestão, as organizações da sociedade civil de interesse público, como ocorre com uma ONG que atua na área de assistência social e celebra um termo de parceria com o poder público, e as entidades de apoio, como no caso das fundações que apoiam universidades federais em projetos de pesquisa.
Quando se fala em crescimento e incentivo do terceiro setor, é preciso entender a nomenclatura publicização dos serviços públicos não exclusivos do Estado. Na década de 90, ganhou força no Brasil a ideia que seria necessária uma reforma do aparelho estatal, reduzindo seu tamanho e as atividades desenvolvidas por ele. Nesse contexto, foi então aprovado um plano com diversas medidas para tornar a administração pública mais moderna, eficiente e menos burocrática. De acordo com esse plano, os serviços públicos que não precisam ser prestados de forma exclusiva pelo Estado poderiam ser prestados pelo terceiro setor. E essa ideia se dá ao nome de publicização dos serviços públicos não exclusivos do Estado. Dessa forma, podemos citar como principais áreas de atuação do terceiro setor a saúde, a preservação do meio ambiente, a educação e a cultura. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUexplica. Até a próxima! Quando se visualiza, a gente pega mais, né? Atenção, depois a gente, no próximo, quando a gente voltar do almoço, eu vou passar um outro vídeo para vocês, porque fixa um pouco mais, né? A gente está fazendo um pouco mais da teoria, né? Que é importante a gente saber essas características, esses elementos, a importância do projeto, porque o projeto é a base para que essa organização ela adquira esses recursos, essas organizações, essas associações, fundações, para fazer acontecer esses projetos de uma forma, né, para chegar onde a gente deseja com seus objetivos específicos. Vamos lá. Fontes de recursos do terceiro setor. Depois eu vou disponibilizar, tá bom? Para vocês esse PowerPoint. A coordenadora depois vai enviar para vocês, além do material também em PDF. Tá? Então, a fontes de recursos do terceiro setor. Vamos falar de indivíduos, ou seja, pessoas físicas, né? Pessoas que querem ajudar e fazem as suas doações. Empresas e institutos empresariais, empresas e organizações sem fins lucrativos de caráter empresarial, fundações pela causa, familiares e comunitárias, fontes institucionais, ou seja, governos, agências, organizações e organismos nacionais e internacionais, geração de renda, venda de produtos e serviços, eventos, fundo patrimonial, etc. Né? É um grupo que faz alguma atividade para adquirir recurso para aquele determinado fim, que seria a ajuda para algum tipo de projeto realizado por aquela organização. Aqui tem um pouquinho uma síntese, né? A captação de recursos para o terceiro setor. Governo, empresas e patrocínio. Vem falar dos indivíduos, os serviços prestados e os produtos que vêm a partir deste recurso. Então, aqui eu trouxe uma frase do Papa Francisco, porque muitas vezes, eu não sei se vocês lembram que nós falamos da outra vez, o quanto as ONGs, as associações, elas vêm sendo perseguidas, né? Justamente por esses trabalhos realizados. Na atuação com as aldeias indígenas, por exemplo, existem muitas ONGs que trabalham em defesa das aldeias indígenas, meio ambiente, né? Então, ultimamente, essas ONGs, essas organizações, elas estão sendo muito atacadas por essas atividades. E muitas estão desmoronando, né? Estão sendo desaparecendo, não estão indo adiante justamente por essas perseguições. Estão sendo bloqueadas. Depois, na tarde, a gente vai ver um pouquinho sobre esse problema. Mas eu trouxe essa frase do Papa Francisco, né? Deus nunca nos abandona, porque eu digo que o Papa Francisco, ele é daquelas pessoas que mais estão incentivando os trabalhos do terceiro setor, que mais está olhando para a economia de uma forma diferente e aquele que está na frente mesmo da igreja incentivando projetos, incentivando a abertura de mentalidade, essa mudança de consciência, de mentalidade para este setor, né? Ajudando e apoiando as ONGs, associações, e está inovando mesmo, dando espaço para as mulheres também dentro do poder administrativo, ali também
que trabalha diretamente foi a irmã Merili, né, que é uma irmã salesiana. Ela foi nomeada, né, para trabalhar diretamente com a economia, né, do Vaticano, onde ela realiza projetos, né. Temos aí agora a Laudato Si lançaram uma plataforma, Laudato Si, onde eles acolhem projetos voltados para a preservação do meio ambiente. Você pode ali se cadastrar, enviar o seu projeto e, de acordo com o projeto, ele pode ser também financiado pelo Vaticano. Então, são iniciativas muito grandes, e não me ficou essa frase que numa das audiências do Papa Francisco, onde ele falava justamente dessa abertura de mentalidade, do cuidado com a casa comum, falava da economia solidária, né, da economia de Francisco e Clara, e lá pelas tantas, no finalzinho, ele diz assim: Deus nunca nos abandona. E que essa frase eu trago aqui porque essa frase ela deve ser força para quem trabalha com as organizações, com as associações, com essas organizações não governamentais, que não é fácil. Né, coordenadora? Para quem está na Caritas, na frente, não é luta, é desafio grande. Né, poder trabalhar à frente de uma entidade muito grande, significativa para a sociedade. Né, que muda a realidade, que pode mudar e conta com a contribuição de voluntários, sobretudo a carência de voluntários na igreja, carência de voluntários para trabalhar nessas organizações, nessas associações, nessas fundações. Hoje em dia vai estar diminuindo cada vez mais essa abertura para o voluntariado, que este é um outro elemento que nós devíamos falar mais. Deveriam ter cursos, formações sobre voluntariado, para entenderem a beleza e a importância do voluntariado para a sociedade, para que este trabalho com essas organizações elas aconteçam e não sejam dizimadas, né? Desapareçam. Prática e para conhecer melhor. Isso é uma ótima ideia também para o projeto, né, para o nosso projeto da Caritas. Podemos organizar também, para vocês verem na prática isso. É legal, né? Porque às vezes a gente fala e fica muito na teoria, mas na prática, gente, se vocês forem ver, visitar essas ONGs, essas associações, muda de vida, muda o olhar, muda a visão, muda interiormente enquanto pessoa, cristão, cidadão. Entendeu? Visitar a Escola Salesiana do Trabalho. É uma ideia que nós vamos levar adiante como prática, porque precisamos falar mais de voluntariado. Precisamos falar mais de terceiro setor. Precisamos falar mais dessa realidade que pode mudar o mundo. O Papa Francisco, quando coloca assim, Deus nunca nos abandona, ele está dizendo o quê? Que Deus está por meio de nós, por meio do nosso conhecimento, desse processo de formação, nós podemos mudar o mundo e que Deus está conosco. Então, precisamos falar mais de voluntariado, da importância do voluntariado para a mudança do mundo, para a mudança da sociedade, para fazer com que essas organizações não governamentais, essas atividades, elas aconteçam na prática. E para isso, eu acho que um ponto muito importante é justamente levar as pessoas diretamente na fonte. Vamos visitar as ONGs, vamos visitar as associações, vamos visitar as atividades. Divina Providência, temos a Escola Salesiana do Trabalho, temos a Fundação Marcelo Cândia, Fundação Nazaré. Vamos visitar o Grupo Caritas nos encontros, os trabalhos que a Caritas também realiza para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Tudo bem? À vontade, à vontade.
Artistas por um dia. Hoje foi um dia abençoado, né? Visita dos Bi, Dom Alberto, Dom Antônio, TV Nazaré. Olha aí. Depois queremos saber o dia lá da transmissão, viu? Que é para todos. Isso. Maravilha, gente, que bom. Muito chique o nosso grupo, né? Muito chique. Eu gostei, coordenadora. Tá certo. Então, vamos lá, gente. Então, precisamos falar mais de voluntariado, né? Da importância. A importância da nossa presença, do nosso sim a Deus, para colocar em serviço os dons que Deus nos deu. Não colocar a lâmpada debaixo da mesa, né? Mas fazer iluminar. E tem muitas pessoas que precisam dessa luz. Tá? Eu fiquei sabendo agora há pouco que tem duas pessoas da Escola Salesiana do Trabalho. Quem sabe depois, na parte da tarde, pudesse dar um testemunho do trabalho ali. Como é bonito o trabalho da Escola Salesiana do Trabalho. Quem conhece? É lindo, gente. Pô, olha, poucas pessoas conhecem. Então, seria bom mais tarde, né? Você quer dar agora um testemunho? Falar um pouquinho do trabalho, como é que vocês desenvolvem, da importância desse trabalho. A gente não trabalha na escola, mas a gente tem a experiência dos alunos, né? E por coincidência, a gente escolheu um menor aprendiz que era de lá. E ele, ele já estava no convênio, fez o vestibular e passou para engenharia e está cursando engenharia na Universidade Federal do Pará. Então, isso é uma grande conquista dele, né? Da família. Eu acredito que para ele foi muito bom. Ele continua menor aprendiz lá no nosso trabalho e agora está na UFPA. Mas também eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já fez trabalho voluntário? Mas eu digo assim, se comprometeu com alguma entidade, tipo ir frequentemente lá, porque eu participei de um curso no TJ, é um curso online que fala sobre acolhimento e fala sobre trabalho voluntário com várias instituições, né? E eles estavam reclamando, eles falavam que às vezes a pessoa se voluntaria para participar do acolhimento naquela instituição e quando vê, a pessoa só vai uma vez, não dá continuidade. Então, eles estavam reclamando em relação a isso. Talvez a gente devesse pegar alguém ou um profissional que trabalhe, que diga sobre o voluntariado e explique. E a pessoa, quando ela for para o voluntariado, ela ter aquela consciência do que ela deve fazer, para ela não se comprometer e depois dizer, não, eu não vou. Era isso que eu queria falar sobre o voluntariado. Obrigada. É importante realmente conhecer, saber o que é, como é que é, o que vai desenvolver, o que o voluntariado vai pedir de mim, né? Por isso que é importante a prática. Eu acho que um dia a gente poderia fazer uma visita enquanto grupo algumas instituições, escolher 2 ou 3 instituições para visitar, né, coordenadora? Seria prático, né? E seria assim de fundamental importância para que vocês entendam também do valor que é o voluntariado, do poder que tem o voluntariado, que pode mudar a vida de uma pessoa, de um bairro e até de uma sociedade. Pode vir aqui, querida. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma ONG, uma instituição, a Instituição Friuli, muito pouco conhecida. Eu fiz um curso de comunicação social. Alguém já ouviu falar aqui na Escola de Comunicação Papa Francisco? Tá? Então, eu fiz o curso técnico lá. Então, é um curso muito bom, através da paróquia. Nossa paróquia recém-nascida, né, que a nossa paróquia ainda é uma criança,
Agora, dia 23, vai estar completando 9 anos. Mas, no segundo ano, eu fui convidada a participar. Na verdade, eu fiz o teste. A gente faz um teste de seleção para poder entrar. E, graças a Deus, eu fui selecionada e fiz o curso. É um curso técnico de comunicação, rádio, TV e jornal impresso. E o estágio eu fiz na Fundação Nazaré. Então, é muito bom e é muito pouco conhecida ainda. Acreditamos, porque sempre quando eu pergunto, não conheço a Escola de Comunicação Papa Francisco. É com o idealizador, é o padre Cláudio Piguim, um padre italiano. Muito bom. Inclusive, ele está lançando agora um livro e ele pediu testemunhos assim de ex-alunos. Graças a Deus eu dei o meu testemunho. Não sei se eu vou sair uma coisinha lá. Então, é isso. O quanto as ONGs e esses tipos de instituições são importantes na sociedade. Nós sabemos que tem profissionais da TV, como apresentador de telejornal, que colaboram muito. E é uma porta aberta que não é só para os católicos. Atendem ali, a minha turma, tinha gente, e eu fiquei assim tão agraciada, tão feliz pela oportunidade, porque eu sempre tive muita facilidade de conviver com pessoas de todas as idades. Para mim não importa se é criança, se é jovem, se é velho, se é isso, não. Eu tenho, graças a Deus, essa facilidade de conviver com todos. E fui muito bem recebida pela turma, que a maioria eram jovens. Eu era de mais idade, eu estava com 50 e... acho que eu devia estar com 54, 52, 53 anos, por aí. E então, a Escola de Comunicação Papa Francisco é muito boa. Ainda está aí, e seria muito bom que as paróquias tivessem assim, um pouco mais de conhecimento sobre a Escola de Comunicação Papa Francisco. Geralmente, os estágios são ou na Fundação Nazaré ou na TV Liberal. Mas a gente prefere ir para a Fundação Nazaré, lógico, por causa dos 4 veículos e o ambiente que a gente já se familiariza melhor. Eu, graças a Deus, eu tive muita facilidade com a rádio. Eu sou apaixonada por rádio. E isso é uma coisa, entre televisão e rádio, eu prefiro ouvir rádio do que assistir alguma coisa, ver a televisão. Então, Instituto Friuli, Escola de Comunicação Papa Francisco, então, o apoio pelo... Não, é porque é o Instituto Friuli, né? Então, vem benefícios da Itália, parece que são ajudados pela congregação dele, do padre Cláudio Piguim. Ele, no tempo da pandemia, ele estava na Itália, mas ele já retornou. E, então, é isso. Eu queria botar assim, a conhecimento essa instituição tão boa que é a Escola de Comunicação Papa Francisco. Muito obrigada. Vamos lá conhecer a instituição Papa Francisco? A Fundação Papa Francisco? A gente pode se organizar, né? Antes de terminar a... Vamos ver futuramente com a coordenação como é que se pode organizar, né? Mas é bom porque muda a visão, porque falar é uma coisa, estar ali, observar, sentir o clima, ver o trabalho, os resultados, testemunha é outra coisa. Muda a vida da gente, viu? Vamos falar mais de voluntariado, depois a gente vai ver com a coordenação, vamos dar essa sugestão, tá? Já fica a sugestão, essa visita para as ONGs, instituições, 2, né? Que seria a Escola Salesiana do Trabalho e a Fundação Papa Francisco. Tá certo? Gente, a gente encerra essa primeira parte por aqui. Aguardo vocês na parte da tarde para a gente dar continuidade. Tá bom? Vou ver com a coordenação, acho que 1h30, né? 1 hora, porque a gente sai mais cedo.
tá? Pode ser? Isso, uma hora para a gente sair mais cedo, tá bom?